Bom dia, Fabiano. Dá um bom dia aí. Bom dia, irmão Dedé. Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui reunidos para congregar, para aprender da palavra de Deus. Mais um texto maravilhoso que parece que alguns ainda têm dúvidas, né? E hoje eu vim aqui para sanar essas dúvidas. Vou ser breve, vou ser inciso e cirúrgico. Por que eu vou ser assim? Para que não haja nenhuma dúvida. Qualquer dúvida é só procurar a gente, marcar, né, um diálogo aqui na live do irmão Dedé a respeito desse ou de outros assuntos que você discorda do meu ponto de vista bíblico. Por isso que preste atenção que o texto que vamos analisar aqui vai ser inciso, e cirúrgico e metódicos, certo? Para que seja bem esclarecido e não haja dúvida. E eu vou usar análises de duas pessoas que esses dias assistindo o irmão Dedé uma live, né? E eu achei bastante interessante essa live e decidi fazer uma análise do que foi dito nessa live, certo? Então assim, eu vou ser bastante metódico, vou até usar as perguntas que eles fizeram. Vou também mostrar ali as partes aonde eles mesmos muitas das vezes se contradizeu, certo? E aí só reforçou o meu argumento, certo? Então hoje nós vamos aqui analisar um texto bíblico. E olha que a análise que esses irmãos fizeram só foi de um texto. Eu queria que tivesse feito dos dois, né? Porque o outro seria pior ainda, viu, irmão Dedé? Mas vamos ficar só nesse único texto aqui que eles fizeram análise. Convido os irmãos, se não tiver nenhum impedimento, a abrir as suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 7. O som tá bom? Atos Capítulo 7, o versículo 48 e 49, que diz assim, ó, Atos Capítulo 7, versículo 48 e 49. Mas o Altíssimo não, note a negativa aqui, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Versículo 49. Por que Deus não habita em templos feitos por humanos? Engenhosidade humana. O versículo 49, Estevão explica. Por quê? Porque o céu é o meu trono. Notou aqui? Que os céus é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Aí ele faz uma pergunta aqui, ó, que destrói muitos argumentos. Que casa que vocês vão edificar para mim, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? O qual eu posso descansar? Então, essa pergunta aqui, né, destruiu os argumentos ali dos fariseus e dos saduceus, certo? Então veja só, segundo esse texto, Deus ele está ou não na igreja de Pedras com CNPJ? Qual que é a resposta que Estevão deu aqui? Porque quando Estevão falou do templo aqui, ele estava se referindo ao templo judaico, construído com argamassa, cimento, tijolos, pedra. Então ele estava falando de algo físico, certo? Então perceba que a palavra templo no texto aqui, meus irmãos, templo não é igreja. Templo não é igreja. Qual que é a palavra para templo no grego? Você sabe, irmão Dedé? Eclésia. Para templo. Templo. Ixi,
Ixi, Fabiano, me fugiu da memória como é que é. Tudo bem, eu sei que às vezes... Naos? É, naos. Naos. Isso. A palavra mais usada para templo no grego. Naos ou hieron. Naos ou hieron. Mas o mais comum usado é naos. E a palavra para igreja no cristianismo? Qual que é a palavra usada para a igreja? Eclésia. Eclésia. Então perceba que eclésia, igreja, não é templo, certo? E templo não é igreja, irmãos. Então perceba aqui que Estevão, ele falou uma verdade aqui reveladora, que os líderes daquela época não concordaram. Eles não concordaram. A gente vai ver no contexto, né? Vamos analisar o contexto, por que eles não concordaram, certo? Quando a pessoa, irmão Dedé, ela diz assim, não, a igreja hoje de 4 paredes, construída de tijolos, né, que tem um CNPJ, uma organização que tem um CNPJ, uma instituição religiosa que tem CNPJ, né, lá também é a casa de Deus. Vamos analisar se é realmente assim, se lá é a casa de Deus, somente lá é a casa de Deus, certo? Quando o pastor presidente da igreja, ele vem a falecer, né? Por que sempre a direção da igreja, irmão Dedé, por que sempre a direção da igreja, quando o pastor presidente morre, sempre é colocado alguém da família de imediato? Por que Deus, interessante que se ali é a casa de Deus, irmão Dedé, por que Deus nunca escolhe o pipoqueiro para ser o administrador ali será que ele não tem qualificações espirituais? Por que quando o pastor presidente morre é sempre um familiar que assume, ou o filho, né, um neto e assim por diante? Por que Deus ele não escolhe o faxineiro? Será que ele não tem boas qualificações espirituais para assumir então a casa de Deus? Certo? Por que ele não escolhe também o picolezeiro? Não é a casa de Deus? Por que ele sempre escolhe alguém que é da família imediata? Certo? Será que esse Deus aí institucional, será que esse Deus dessa igreja com CNPJ, será que esse Deus aí, meu irmão, ele não faz acepção de pessoas? Parece que faz, não faz? Porque ele sempre escolhe, por conveniência, né, alguém que é sempre da família imediata do pastor presidente que faleceu, certo? E outra coisa também, se a gente for colocar aqui que templo é o mesmo que igreja, então, meu irmão, por que não é? Vou te mostrar por que não é, por um simples raciocínio lógico, racional, cirúrgico, inciso, certo? No templo, uma das práticas ali era realizar a circuncisão. Se a sua igreja que você chama de templo aí, a sua igreja ou a sua instituição religiosa, você tema em dizer que lá também é templo, né? A casa de Deus, lá na sua igreja, na sua instituição religiosa com CNPJ, lá também vocês praticam a circuncisão dos meninos? Lá todos os meninos, eles são circuncidados? Os homens lá são todos circuncidados? Difícil, né? Então, como que você quer chamar, por conveniência, que uma igreja com CNPJ, ali é o templo de Deus, se ali não realiza as mesmas coisas que o templo de Deus realizava lá no passado? Você está entendendo por que no cristianismo, Paulo, os apóstolos, ninguém chamava a igreja de templo de Deus? Agora nós vamos aprender o que é o templo então no cristianismo. O que se refere ao templo, certo? Então perceba também que a gente vai analisar o contexto. Porque nessa live, ô irmão Dedé, os irmãos ali analisaram o contexto. Eu achei ótimo. Eu achei maravilhoso, porque para mim a importância do contexto é muito fundamental. É muito fundamental. Então veja só que o contexto e o intertexto,
O texto anterior é o capítulo 6 de Atos. Não vou ler todos, mas depois os irmãos tiram tempo. E a gente vai ver ali no capítulo 6 de Atos, irmãos, o versículo 7. Ali fala que a palavra de Deus crescia e multidões iriam ali se adequando, né, ao cristianismo ali, o que era pregado. E uma das pessoas que começou a se destacar muito nesse movimento era Estevão. Estevão começou a se destacar demais, certo? Nesse pequeno movimento cristão que estava se iniciando. Tanto que é verdade que o capítulo 6, o versículo 9, né, levantaram-se muitos do que era contra o início do cristianismo ali, levantaram-se contra Estevão e disputava aqui, era um debate de ideias. Só que o que acontecia? O versículo 10 menciona que como eles não conseguiam, irmão Dedé, resistir à sabedoria de Estevão por meio do Espírito Santo, eles não tinham argumentação, eles tiveram que recorrer a quê? O versículo 11 fala que eles tiveram que recorrer, né, a coisas sujas, né? Subornaram pessoas, excitaram o povo, apresentando falsas acusações no versículo 12, no versículo 13, dizendo que Estevão era um blasfemador porque estava falando sobre o santo, contra o santo, né? O lugar santo de Deus, né? Então perceberam aí o jogo sujo? Então, quando eles não tinham argumentação, porque o versículo 10 falava que eles não podiam, não dava conta de resistir à sabedoria de Estevão por meio do Espírito Santo, certo? Aí eles começaram a recorrer a falsas acusações, certo? A chamar talvez Estevão de herege, de blasfemador, filho do Satanás, o inimigo, certo? Então, isso ocorreu lá no primeiro século. Agora, analisando o contexto aqui, quando Estevão disse no versículo 48 do capítulo 7 de Atos, que Deus não habita em templos, o que ele estava querendo dizer? Agora nós vamos entrar agora no contexto do capítulo 7. No versículo 2, irmãos, no versículo 2 ele fala de Abraão. Ele está falando de Abraão, que Deus visitou, apareceu para Abraão, e não foi em nenhum templo, não foi em nenhum tabernáculo. E Deus apareceu e andava com Abraão, e Abraão andava com Deus. No versículo 9 do capítulo 7, ali fala que Deus estava com José. Mas como assim, meu irmão? Como que Deus estava com Abraão e depois com José, sendo que eles não tinham um templo físico, irmão? Como é que pode uma coisa dessa, né? Então vai seguindo a linha de raciocínio de Estevão para a gente chegar a entender do porquê que ele chegou nisso. No versículo 20, irmãos, do capítulo 7 de Atos, ele fala de Moisés, que Deus vai e aparece para Moisés, não num templo físico, não num tabernáculo, certo? E ele usa Moisés e fala com Moisés e usa Moisés sem ao menos Moisés estar em um local, né, que ali supostamente ele aparecia sempre. E aí o que acontece? No versículo 44, aí ele dá a ordem para Moisés, por causa da idolatria do povo, que o povo necessitava de um lugar físico. Porque se todas as religiões pagãs tinham o seu templo, o seu lugar, que ali representava simbolicamente, né, que aquela entidade, aquela deidade estava presente, então Deus viu essa necessidade e pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, no versículo 44. E no versículo 46 também fala da necessidade que Deus manda construir o tabernáculo, né? Agora veja só, os irmãos sabem qual que é a palavra grega para tabernáculo? A palavra grega, irmãos, para tabernáculo é skine ou skinos. Então veja só, a palavra grega para tabernáculo é skine. A palavra grega para igreja no grego é eklésia ou eclésia,
Então veja só que as palavras não têm nada a ver uma com a outra. Percebeu, Dedé? Então, como que você, cristão, você quer usar uma palavra do judaísmo que não tem nada a ver, né, com o cristianismo, querendo dizer que somente Deus está presente, Ele fala com você somente em um lugar, numa instituição religiosa que tem CNPJ? Mas agora a gente vai entrar em umas contradições aí, que aí complica, né? Aí a pessoa vai e vai dar toda a vazão para mim do que eu tô falando aqui desde o início, certo? Então veja só, o contexto imediato ali do livro de Atos mostra que o povo ali, os líderes religiosos, começaram a ficar com ciúme da argumentação porque não tinham poder de refutar Estevão, certo? E aí Estevão mostra que Deus não precisava mais daqueles locais físicos para falar com seu povo. Quando Estevão fala no versículo 48 que Deus não habita ali, aí os líderes religiosos começaram a se descabelar, começaram a dar ataque de pelancas, chamando Estevão de o inimigo, herege, certo? Então esses são o espírito de muitos hoje em dia dentro do sistema religioso, o mesmo espírito de saduceus e fariseus que não pode questionar. Você não pode fazer perguntas de dúvidas, certo? Então veja só, por que eles se sentiram ameaçados quando Estevão fez um histórico da presença de Deus com pessoas que não estavam num lugar físico, certo? E aí eles começaram a dar ataque de pelancas quando Estevão mencionou que Deus não estava mais presente ali. Quando Estevão disse que Deus não estava mais presente no templo, por quê? Porque o favor de Deus agora estava comprovado, passado para o sistema do cristianismo. Que Deus agora tinha desaprovado o sistema judaico e estava passando o seu favor, suas bênçãos para aquele pequeno movimento. Então as ações de Estevão e dos apóstolos mostravam que Deus estava com eles e que não necessitava, né, de um lugar físico para Deus se manifestar. Compreendeu, irmão Dedé? Então veja só, então quando eles viram que, quando Estevão estava ensinando que Deus não estava mais necessariamente presente no sistema judaico, no templo ali, eles viram que aquilo ali era uma forma de perder o poder sobre as pessoas. Porque como elas iriam ter poder sobre a vida dessas pessoas se elas não estavam mais presentes num sistema religioso conveniente para os líderes religiosos? Compreendeu? Porque aqui a manobra de achar pessoas para acusar Estevão, para querer investigar a vida de Estevão, encontrar falhas na conduta dele e aí denegrir a imagem dele. Então, assim como era, o irmão Dedé, no sistema judaico, certo? Assim como era no sistema judaico, que quando a pessoa não dava conta de refutar os argumentos dos apóstolos, aí tinha que se recorrer, né? Tinha que se recorrer à difamação, né? E outras coisas. O irmão José Luana Pereira, paz e graça, meu irmão. Esses líderes religiosos, o qual você fala, e os mesmos líderes que crucificaram Jesus, eles eram filhos do diabo, concordo plenamente. Mas Deus usava, né, anteriormente esse mesmo sistema, né? Você está entendendo? Nós vamos analisar aqui todo o contexto, irmão José Luana. Bora lá. Bom, aí, irmão José Luana, é uma opinião sua, certo? É só você marcar aí na sua live aí com os irmãos, e eu terei o maior prazer de explicar, né, esses pontos aí. Então é o seguinte, tem que refutar o argumento, tá? Não a pessoa, não atacar pessoas. Então vamos lá prosseguindo, certo? Então veja só, irmãos, que a Bíblia mostra que dentro do arranjo do cristianismo, o irmão Dedé e eu, você, irmão José Luana, e qualquer outra pessoa, nós somos a verdadeira igreja.
Então é interessante que eu assistindo essa live, né, esse podcast, né, o irmão ele fez a seguinte pergunta: irmãos, nós formamos a igreja quando estamos reunidos? E aí ele disse que sim. Aí veja só, concordou comigo, hein? Tudo aquilo que eu já tinha falado numa live anterior e estou falando agora, concordou comigo. Concordou tanto comigo que também concordou com o próprio Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 18. Bora lá? Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, 20. Pode fazer perguntas aí, viu, meus irmãos? Pode fazer perguntas aí, que assim que eu terminar uma análise aqui, eu vou dar uma olhada e ver quais são as perguntas mais relevantes para a gente analisar esse assunto, tá? Mas dentro do contexto, por favor, certo? Mateus capítulo 18, versículo 20, o próprio Jesus, ele fala o seguinte, ó, que Deus ele não está limitado só dentro de uma igreja institucional com CNPJ. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vou ler de novo, é Jesus falando, tá? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, congregados, ajuntados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí veja só, Jesus aqui ele mentiu, meu irmão? Será que Jesus aqui mentiu? Eu acredito que não. Eu tenho plena certeza que não. Agora, quando você, né, religioso, afirma que não, né, Deus ele só se faz presente aqui na igreja, na minha instituição que tem CNPJ, certo? Então você está limitando esse seu Deus, porque o meu Deus é como o de Jesus Cristo aqui. Ele não está limitado a um local específico só porque tem CNPJ. Certo? Agora se você falar assim, não, é por causa que, irmão Fabiano, o meu Deus ele é diferente do Deus da Bíblia. Aí eu falo, ah tá, não, aí beleza, bacana, entendeu? Mas não venha usar a Bíblia aqui para dizer que esse Deus bíblico está limitado somente à tua instituição. Eu vou repetir de novo, eu não sou contra a pessoa reunir em um templo. Mas o problema é quando você diz que é somente lá que a pessoa tem que congregar, certo? Não precisa ser na casa dele. Então veja só, vamos analisar a própria palavra de Jesus. Eu vou ler de novo para você, crente, e vou fazer uma pergunta. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Certo? Beleza? Você concorda com isso? Então, quando 2 ou 3 irmãos ou mais irmãos começam a se reunir, né, como uma eclésia, em uma residência, em uma casa, certo? Deus ele pode se fazer presente lá, sim ou não? Você tem que concordar que sim. Você está entendendo que você acaba de entrar numa autocontradição? Você acaba de dar um tiro no pé. Certo? Por quê? Porque a tua argumentação não funciona contra a Bíblia. Certo? Então veja só, Deus ele pode estar numa igreja, se manifestar lá numa igreja, numa instituição com CNPJ? Sim, bacana. Eu não sou contra isso, certo? Eu nunca falei ao contrário. Certo? Mas Deus ele pode também fazer presente na casa de uma pessoa que reúne pessoas para o estudo da Bíblia, a oração, certo? E outras coisas da palavra de Deus para se edificar. Aí onde entra você, religioso, e diz que não, tem que ser só no meu templo, certo? Aí você tem que brigar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só, Estevão estava mostrando ali que o Deus bíblico, o Deus de Israel, não era limitado a uma instituição religiosa, a uma única religião, certo? Como se Deus estivesse confinado em um único local. Ok? Então veja só, o próprio Jesus mostrou isso para nós. Tá certo, meus irmãos? Vou dar um tempinho aqui para ler as perguntas dos irmãos, os questionamentos. É interessante aqui que, por exemplo,
que às vezes, por exemplo, quando você mostra essas verdades, meus irmãos, aí começa, né? O crente, ele dá pirueta e cambalhota. Aí agora vale o seguinte, né? Não, é por causa que eles mataram Jesus, eles eram corruptos, certo? Uai, muitas das igrejas hoje não estão assim também, meu irmão. O que aconteceu com Estevão aqui, certo? O que aconteceu com Estevão aqui não ocorre muitos hoje que começam a pregar a verdade. Estevão estava pregando a verdade e ele estava mentindo. Aí vem o crente nas redes sociais usar um texto que ele quer defender que Deus está ali, sendo que o texto é contra você, meu irmão. É só reparar aí. E pior, rapaz, que o texto é Paulo e Estevão afirmando. É uma afirmação, né, Fabiano? Exato. Uma afirmação. Exato. Agora veja só. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. No seu para se atualizou lá, tem. O meu é mais difícil de atualizar. Apareceu aí. Já apareceu, mas é o mesmo que está aqui. Igual tem umas perguntas aqui, ó. Esses líderes religiosos, o qual você fala, é os mesmos líderes que crucificaram Jesus, e quem está falando ao contrário? Ninguém está falando ao contrário. Né? Assim como crucificaram Jesus, pediram para os discípulos parar de pregar as verdades a respeito de Jesus, é diferente de hoje. Por isso que eu disse, o mesmo espírito de fariseus e saduceus daquela época pairam em muitos dentro da igreja. Você não acha? Entendeu? Que quando uma pessoa começa a se levantar e pregar o que a Bíblia realmente ensina, respeitando o contexto, o intertexto, a exegese e a hermenêutica do texto, certo? Muitos não se levantam contra. É a mesma coisa, meu irmão, é o mesmo espírito. Se esse espírito, hoje, as autoridades governamentais, a igreja tivesse no passado o mesmo poder que tinha hoje de executar pessoas que questionavam a igreja, eu não estaria aqui também mais não, viu, irmão? Tá certo? Então veja só, um outro detalhe que eu gostaria de analisar a respeito disso, meus irmãos, é com respeito à onipresença de Deus, certo? Então veja só, vocês concordam comigo, irmão José Luana, você concorda comigo que Deus ele transcende espaços físicos, sim ou não? Responde aí para mim. O Deus bíblico, ele transcende espaços físicos, sim ou não? Porque na live que eu assisti, no podcast que eu assisti dos nossos irmãos, eles mesmos confirmaram que Deus ele transcende espaços físicos. E até citaram a palavra de Jesus, né, em João capítulo 4. Foi o que eu já tinha mencionado numa live anterior. Mas bora lá. Ó, João, eles até citaram João capítulo 4, meu irmão. Aí bora lá pro texto? Aí eu fiquei pensando, rapaz, eles estão me refutando ou estão me dando mais munição? Aí veja só aqui, aí eles citaram, esses irmãos, né? Citaram João capítulo 4, o versículo 23 e 24. O contexto, de imediato rápido, né? A samaritana, ela estava perguntando, Senhor, qual que seria o local onde Deus está se reunindo com seu povo? Será ali no Monte Gerizim, que tem um templo ali onde nós se reúne? Ou será que é lá no templo de Israel? Tá certo? Então veja só, a resposta de Jesus, mas agora vem e agora é... Agora veja só, Jesus estava falando que já estava ocorrendo no tempo dele, certo? Agora eu vou mostrar, certo? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora veja, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus aqui não limitou o Deus bíblico a um único local. Ele não disse, né, que estava lá no Monte Gerizim e também não disse que estava mais, certo, limitado ao templo judaico. Correto? Então veja só, Jesus mostrou que Deus ele estava presente em todos os lugares. Então quando você, religioso, diz,
né, que a pessoa tem que se reunir no seu templo, na sua instituição com CNPJ, você então está limitando esse Deus a estar presente a um único lugar, certo? E não está. E é interessante que, por exemplo, nesse podcast que eu assisti, meu irmão, ali em 1 hora e 23 minutos e 44 segundos, depois entre 1 hora e 24 minutos e 29 segundos, para mim o debate tinha se encerrado ali. Por quê? Porque os dois irmãos que defendiam que Deus estava assim dentro de uma igreja com CNPJ, eles mesmos se autorrefutaram, Dedé. Eles mesmos deram um tiro no próprio pé e validou os meus argumentos. Olha lá, é só vocês olharem lá, né? Os irmãos aí que sabem do que eu tô falando. Em 1 hora e 23 minutos e 44 segundos a 1 hora e 24 minutos e 29 segundos. Mas não acaba por aí não. Em 1 hora e 52 minutos, certo? Um dos pastores ali perguntou o seguinte, eu vou ler a pergunta dele na íntegra, certo? Ele fez uma pergunta: eu sou igreja quando eu estou reunido com aglomeração de pessoas com o objetivo, note, de buscar e servir a Deus? Qual que foi a resposta deles? Sim, né? Quando a igreja, ele mesmo colocou, ele mesmo como igreja, eu sou igrejas? E ele respondeu que sim. Ô, meu irmão, maravilha. Você só validou todos os meus argumentos quando eu digo que eclésia se refere a mim, se refere a ele aqui, se refere a você que está aí reunido, certo? Eclésia se refere à reunião, à congregação de pessoas, certo? Que saíram de fora, os chamados para fora, certo? Por que que a eclésia tem esse significado? De os chamados para fora, porque se eles foram chamados de dentro para fora, então eles estavam lá dentro, porque para você sair de algo você tem que estar dentro, Dedé, concorda comigo? Para mim te chamar, sai daí, então você tem que estar dentro. Então por quê? Porque esses eram chamados de fora daquela ideologia ou daquele sistema religioso, para fora. Compreendeu? Aí veja só aqui, ó. Em 2 horas e 4 segundos, né? Um dos apresentadores ali que estava apresentando o programa perguntou o seguinte, ó: eu posso adorar a Deus em qualquer lugar? Aí ele vai e responde que sim. Poxa, meu irmão, aí você me deu mais munição. Porque é exatamente isso aqui que eu sempre falei, que o Deus bíblico não está mais preso a um sistema religioso e que eu e você podemos adorar a Deus na sua casa, certo? Em qualquer lugar. Se o irmão Dedé quiser hoje ajuntar pessoas na residência dele, né, para fazer uma eclésia de pessoas, um aglomerado de pessoas para adorar, para servir, para cantar louvores, para orar com os irmãos, isso é uma eclésia. Por quê? Porque o Deus bíblico não está limitado a um único local. Por isso que em João capítulo 4, esse mesmo irmão cita João capítulo 4 de novo, versículo 23 e 24. Então validou de novo aqui o meu argumento, certo? Em 2 horas e 14 minutos até 2 horas e 15 minutos e 10 segundos, certo? Os próprios apresentadores ali disseram que nós não podemos limitar Deus ao ambiente. Ué, mas é isso que eu sempre falei, gente. É isso que eu sempre trouxe aqui, que nós não podemos mais, dentro do cristianismo, limitar Deus a um local, a um único ambiente. Isso acontecia lá no sistema judaico. Para você servir a Deus de maneira aprovada, você tinha que estar dentro do sistema judaico. Dentro do cristianismo não tem isso, certo? Mas vamos correr aqui que o tempo é curto, né? Então veja só, quando Jesus disse aqui, ó, mas a hora vem e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí eu te pergunto, isso aqui já estava ocorrendo nos dias de Jesus, certo? Aonde foi que Jesus procurou construir templos? Aonde foi que Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, ele se preocupou em construir templos para as pessoas? Aonde foi que Jesus viu a necessidade dele instruir os seus apóstolos a mais tarde construir templo? Em nenhum lugar você vai ver isso. Você pode me comprovar isso, religioso? Né? Que Jesus, ele viu a necessidade de construir templo por causa das multidões que afloravam a ele, e ele não conseguia muitas das vezes nem tomar uma refeição. Você consegue ver a ordem que Jesus deu para os seus discípulos: ide em todo mundo e construir templos? Foi isso que ele falou? Eu não vi isso. Qual Bíblia que você está lendo? Certo? Porque a minha Bíblia não mostra isso. Talvez a sua mostre. Certo? Agora veja só, o irmão perguntou o seguinte lá nessa live, né? Eu posso chamar de igreja a casa de Deus? Meu irmão, aí você me pegou nessa pergunta. Eu posso chamar a igreja de casa de Deus? Por que eu te falo que você aí me deixou num beco quase sem saída? Deixa eu te perguntar, qual igreja que você está se referindo? Qual? A igreja feita de tijolos? Ou a igreja como é eu e você? Porque se for essa igreja aqui, de Hebreus 6, abram suas Bíblias, Hebreus capítulo 6. Se for essa igreja aqui, meu irmão, essa daqui não tem como eu vazar não, né? Então eu posso chamar a igreja de casa de Deus? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Agora anote aqui, a qual casa somos nós. Casa somos nós. Então, crente, você tem que tomar cuidado com a formulação das suas perguntas, porque ela mesma vai te colocar num beco sem saída. Então, quando você fala assim, eu posso chamar da igreja a casa de Deus, qual igreja? Se for essa daqui, eu, ele, vós, nós, aí sim. Mas um templo religioso instituído por mãos humanas, certo? Que tem CNPJ para os benefícios do governo. Meu irmão, por favor. Não posso. Quer outra prova? 1 de Pedro 2,5, um pouquinho mais à frente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também como pedras vivas, veja, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual. E agora? Percebeu que dentro do cristianismo nós somos a casa de Deus? Então agora é você que tem que me mostrar, certo? Aonde na Bíblia chamava a casa de Deus um local físico dentro do cristianismo, tá? Dentro do cristianismo. Me mostra, meu irmão, esses textos, certo? Para nós analisarmos o contexto, certo? Será que pode haver uma contradição aqui, que Paulo falando de casa de Deus, os cristãos do primeiro século, pessoas como casa de Deus? Então percebe aí, meus irmãos, que muitas das vezes a pessoa, né, ela às vezes fala coisas sem analisar o contexto. Aí o que acontece? A pessoa começa muitas das vezes com ameaça, né? Tanto que às vezes, por exemplo, quando uma pessoa começa a levantar e a falar a verdade, o que ocorre? O sistema religioso corrompido, certo? Ele começa então a perseguir as pessoas e a dizer que está errado. E aí começa a taxar, irmão Dedé, as pessoas de desigrejados. Você é um desigrejado, né? Irmãos, toma cuidado para o lugar onde você vai. Não vai assistir alguns programas aí, porque isso é a voz do inimigo.
chamando as pessoas que está pregando a Bíblia, está mostrando dentro da Bíblia de o inimigo, né? Assustando os crentes, né? Limitando eles a aprender, a eles mesmos analisar a informação. Não foi isso que o sistema religioso judaico fez com Estevão? Quando eles viram que Estevão estava pregando uma verdade e demonstrava isso e não tinha argumentação, começaram então a usar as pessoas, a amedrontar as pessoas e a fazer falsas acusações contra um homem que falava a verdade. Ele só estava falando a verdade, meus irmãos. Será que Estevão estavam mentindo? Aí quando não tem respostas, aí veja só, aí começa, né, a difamar a pessoa. E aí começa a usar passagens, como que fala, né? Usando passagens do Velho Testamento para validar coisas dentro do cristianismo. Aí eu percebi lá que teve um irmão que comentou, né, nessa live, nesse podcast, ele usou ali 2 de Crônicas, capítulo 7, o versículo 15. O versículo 15 e o versículo 16. O que diz lá? A respeito da construção do templo judaico por meio de Salomão. Você pegar texto isolado, sem o contexto, é perigoso. Porque se você quer chamar a igreja de hoje, igreja física, de o templo judaico, se você for ver lá no contexto, eles sacrificavam animais. Na sua igreja, na sua instituição, lá vocês ainda degolam animais como oferenda para o Deus? Lá vocês praticam a circuncisão? Porque era assim no templo judaico. Então, se você quiser usar, né, o naós para dizer que é a igreja, então você tem que praticar as mesmas coisas. Aí viu também um comentário do irmão que falava assim, ó, agora veja a contradição, certo? Ele usou Tito capítulo 1 versículo 5 para validar que o apóstolo Paulo tinha construído várias igrejas, meus irmãos. O apóstolo Paulo tinha construído várias igrejas. Aí anteriormente, os irmãos nessa live, irmão Dedé, eles dizem que não, eles se reuniam em casas naquele tempo porque eles eram perseguidos, eles não poderiam ter um local físico para se reunir, como um templo, uma igreja física, né? Aí ao mesmo tempo que eles eram perseguidos, não podia construir um local, aí Paulo ele monta mais de 14 igrejas na Ásia. Eu fiquei pensando, Paulo, eles tinham condições, eles eram perseguidos? Não. Você está entendendo? Então, Deus no cristianismo, meus irmãos, Ele mora em mim, Ele mora em você, Ele mora em nós, Ele mora em vós. Mas, irmão Fabiano, onde está isso, meu irmão? Volta para trás em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Por que Paulo ele fez essa analogia aqui, ó? Eu leio, Fabiano, algum comentário aqui? Só terminar a linha de raciocínio aqui, aí eu vou responder os irmãos aí, ó. Prosseguindo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz assim, ó: ou não sabeis que o nosso corpo, note, é o que? É o que? O templo, o naós do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então percebeu aí que dentro do arranjo do cristianismo, templo, naós, na Bíblia, no Novo Testamento, se refere a quem, irmão Dedé? Naós? Isso, dentro do cristianismo, se refere ao quê? Templo, a palavra templo aqui, segundo esse texto aqui. Templo. Vou ler de novo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? A palavra templo aqui se refere ao quê? Minha, você. Entendeu? Paulo estava errado, cristão?
Paulo estava errado, religioso, quando ele associou que o templo aqui se referia, dentro do arranjo cristão, às próprias pessoas. Então por que você fica insistindo em usar palavras para uma instituição religiosa? Aí quem escreveu Paulo? Foi Paulo. Mais uma afirmação de Paulo, né? A afirmação de Paulo. Né? E ele dando outro checkmate de que templo na Bíblia não se referia a um local físico, uma instituição religiosa, uma organização religiosa com CNPJ, ele escreve em 2 Coríntios 6. Mais pra frente aí, olha só o capítulo 6 agora de 2 aos Coríntios. 2 Coríntios 6, versículo 16. Veja só. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Agora veja. Porque vós é eu, você, está incluído. Sois o templo do Deus vivente. Então, irmão Dedé, quando o apóstolo Paulo aqui falou que vós sois o templo do Deus vivente, e neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Notou que ele usa a palavra templo aqui se referindo ao quê? Nossa. Então Paulo estava errado, meu irmão. Você está entendendo aqui? Que Paulo ele usa todo aquele arranjo judaico para dizer que aquilo lá não tem importância nenhuma dentro do arranjo cristão, que os verdadeiros cristãos estão livres, eles foram chamados lá de dentro para fora, e eles formam uma eclésia de pessoas aonde quer que esteja, certo? E que o templo, a palavra templo não é para a igreja física. Templo são pessoas. Repito de novo, templos são pessoas, segundo Paulo. Casa de Deus se refere ao local com CNPJ. Não. Casa de Deus se refere ao corpo das pessoas onde Deus habita. Tá certo? Agora vamos às perguntas dos irmãos. Aqui que dá pra ver tudo aqui, peraí. Olha só, Fabiano, dá pra você ver, vai descendo aí. Paz e graça a Maria de Lourdes, Maria Laurisdete. Eita Deus, rapaz. Odoaldo está aqui conosco também. Aqui, ó. Esse aqui foi maravilhoso, irmão José Luana. Paz e graça para você, meu irmão. O Salmo 23, verso de número 4. O Dedé já riu porque ele já sabe. Salmo 23, verso de número 4. Disse ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor é comigo. Bom, ninguém discorda disso, tá? Só que veja só, quando eu uso o salmo, também os crentes usam aquele salmo, né? Me alegrei em ir para casa do Senhor. Para quem que era? Para quem que era e qual caso ele estava se referindo? Ele estava se referindo à eclésia lá do Novo Testamento, ou ele estava se referindo ao Naós, o templo judaico, ou ao Esquine, que era o tabernáculo? Então, meu irmão, como eu disse nessa live aqui, no desespero a pessoa ela vai lá no Velho Testamento e tenta encaixar. Só que o problema, irmão José Luana, é quando você não viu o contexto, certo? Aí onde corre o perigo da pessoa ser encurralada com perguntas. Então se você acha que isso aqui é válido para o cristão, cadê a circuncisão? Vamos circuncidar todos os meninos, né? Para quem não sabe o que é circuncisão, foi um pacto onde Deus fez com Abraão, de que todo menino naquele pacto, né, deveria ser circuncidado no 8º dia.
Circuncisão seria para nós hoje, irmãos, como se fosse uma cirurgia de fimose, certo? Então era tirado ali o excesso do prepúcio penial da criança, certo? E ali, além de ser um ato higiênico que protegia os meninos contra infecções, né? Era também um pacto entre Deus e Abraão. E isso era feito no tabernáculo, isso era feito no templo judaico, tá certo? Então, se você quiser usar essas passagens aí onde fala de templo, do templo judaico, você também tem que praticar ali o holocausto para Deus, certo? E também praticar a circuncisão. Aí eu te pergunto, na sua igreja, na sua casa e na sua igreja, todos os meninos já são circuncidados, irmão? Hã? Responde aí para nós. José Reis está aqui, ó. Paz e graça, meu irmão. Deus te abençoe, certo? A casa é chamada casa de oração, casa de oração. Maria de Lourdes, sim, certo? Qualquer lugar pode ser chamado de casa de oração. Quando Jesus ele fala aí, lá em Mateus, salvo engano, capítulo 23, olha só o que ele está se referindo, gente. Ele está se referindo ao templo judaico. Então, se a gente for ver o contexto, né, a gente tem que levar ali no templo judaico ainda as nossas oferendas de cereais, né, ao nosso endro, nosso cominho, certo? Então, quando Jesus ele estava falando isso, naquela época, antes de oferecer o seu sacrifício, ele não estava contra o sistema judaico, a adoração do sistema judaico, certo? Porque era válido, porque ele ainda não tinha oferecido o sacrifício. Então, quando você usa a passagem que Jesus Cristo falou, você tem que pôr na sua cabeça o seguinte: quando Jesus Cristo falou essas passagens aqui, essa passagem, o templo judaico ainda estava de pé? O templo judaico ainda estava em vigor, estava em ofício, tinha os sacerdotes, correto? Jesus já tinha oferecido o seu sacrifício para toda a humanidade? Então atenta a esses detalhes, irmãos, certo? Aonde você tem que analisar o contexto. Certo? Então veja só, para terminar, irmãos, né? Eu falei que seria um espaço rápido e curto, por isso que não tinha como haver interrupção, para que você depois pegue a sua Bíblia com toda a paciência e comece a estudar a palavra de Deus, esses textos que eu te falei, para que você comece a analisar por si mesmo, por si próprio, certo? Cada passagem que eu falei aí a respeito, né, se é válido hoje chamar um local com CNPJ de casa de Deus, casa de oração, né, de que o cristão está confinado somente a adorar a Deus naquele local, certo? Então veja só, quando eu fiz sua pergunta, Jesus se preocupou em 3 anos e meio em construir templo para as pessoas? Vamos ver? Olha só, agora é o próprio Jesus, tá? Por isso que quando eu disse, né, que os irmãos lá da live leu João capítulo 4, versículo 23, 22, 23, 24, foi outro tiro no pé. Vou mostrar por quê. Porque Jesus falou o seguinte, ó: vem a hora e agora é. Então estava ocorrendo no ministério de Jesus Cristo. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 25. Mateus 4, 25, que diz assim, ó: e notem, uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Notem que Jesus aqui estava conduzindo uma grande multidão. No capítulo 5 aí de Mateus, versículo 1 e 2, note
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, notou aqui? Uma grande multidão. Agora veja só, mais um pouquinho à frente, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus 9, versículo 35 até o 37. Até o 38, vamos do 35 em diante. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. Agora note. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Notaram aqui qual foi a preocupação de Jesus Cristo quando ele viu essas grandes multidões se ajuntando? Notou aqui, Dedé? Ele viu ali a necessidade e ele falou para os seus seguidores ali, seus discípulos. Ele falou assim no versículo 37, quando ele viu aquela multidão, cara. Ele falou assim, ó: a seara é grande, meus irmãos, mas as igrejas são pouco. Rogai o Senhor da seara que construa mais e mais templos e mais igrejas. Foi isso que ele falou aqui, Dedé? Não. Qual que era a preocupação de Jesus aqui com a multidão? Ele estava preocupado, meu Deus, irmão Dedé, olha esse tanto de pessoas aqui, aonde elas vão congregar, né? Olha a preocupação de Jesus Cristo, ó. A preocupação dele aqui era para que fosse habilitado mais pregadores para pregar, porque a colheita era grande e tinha poucos trabalhadores para pregar, certo? Então essa foi a preocupação maior de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele não estava preocupado, meu Deus, irmão Dedé, esses irmãos aqui, essa multidão aqui, Dedé, debaixo desse sol, irmão Dedé. Senhor, vamos construir aqui um templo cristão para essas pessoas se reunir, certo? Não. 3 anos e meio Jesus não se preocupou com esse detalhe. A preocupação de Jesus Cristo era habilitar mais pessoas para pregar. Já que estamos em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, o versículo é 38 e 39. Olha só aí, ó. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens. 4.000 homens aqui, além de mulheres e crianças. Então deve ter somado em torno aí de mais de 5.000, 6.000 pessoas aqui, cara. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e se dirigiu ao território de Magdala. Note que cada vez mais Jesus via pessoas aglomeradas. E Jesus aqui, cristão, Jesus aqui, religioso, estava preocupado em construir locais para abrigar essas pessoas? Não, né? E aí agora? Viu agora por que o texto de João 4 lá, ele fala assim: e agora é aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém, irmão? Então veja só, Lucas capítulo 5. Agora vamos para o livro de Lucas, capítulo 5. Olha só aqui, ó. Olha a preocupação de Jesus Cristo, cara. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 19, que diz: e aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele. Ele quem? Jesus, para curar.
E eis que uns homens, transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam trazê-lo, pô-lo diante de Jesus. Agora veja, e não achando por onde pudessem levar, porque a multidão era grande demais, não tinha nem como entrar pela porta. Por causa da multidão, subiram ao telhado, olha só, e por entre as telhas, abriram as telhas ali, o abaixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Então imagina a cena, meu irmão. Jesus está aqui na casa do irmão Dedé, né? A casa aqui dentro está aglomerada, espremida de pessoas, ouvindo o Senhor Jesus Cristo falar. E lá de fora não é diferente, gente. O bairro todinho está aqui na porta. Aí chega as pessoas que precisam ser curadas. Chegou um paralítico. Não tinha como entrar pela porta, gente. O que eles fizeram? Subiram no telhado. Jesus, quando ele viu aquela cena, ele não repreendeu aquelas pessoas. Falou: vocês estão estragando o telhado alheio aí, pessoal. Não, Jesus viu um grande ato de fé. Jesus não repreendeu eles. Mas outro detalhe que Jesus também, ele poderia ter visto a necessidade daquilo, né? Falei, não, olha só o transtorno que essa grande multidão causa, né? Eu acho que a gente tem que fazer templos. Foi isso que Jesus fez? Não. Entendeu, irmão Dedé? Não, porque Paulo fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, correto? Exato. O tempo todo. Certo, irmãos? Então veja só, meus irmãos. Aí Jesus não se preocupou, estou terminando aqui agora. Jesus não se preocupou em fazer um local para abrigar essas pessoas, mas ele deu uma instrução para os apóstolos? Não, certo? É só você ver agora no livro de Atos capítulo 5, o versículo 14 até o 16, que com os arranjos dos apóstolos agora crescia uma grande multidão, e os apóstolos se preocuparam em construir templos? Não. Então essa foi a mensagem que eu trouxe para você, por isso que eu disse que seria inciso e cirúrgico. Por quê? Porque não tem como você sair dessa, crente. Não tem como você sair dessa, religioso. É só você refutar os textos. Amém? E se alguém se sentir à vontade, né, Fabiano? Pode ficar à vontade de convidar o Fabiano. Ele está à disposição, como teve lá atrás à disposição, correto? Sempre estive disponível aqui, sempre falei, irmãos, né? Se discorda, vamos para um bate, né? Um bate-bíblia ali, um bate-bola, né? Com os frutos do Espírito Santo. É porque o crente, ele acha que debater ideias é brigar, é gritar, é difamar a imagem do outro. Meu irmão, se você age dessa maneira aí, você é um desequilibrado. Você precisa de tratamento psiquiátrico, porque o Espírito Santo não está na tua vida. Porque cadê os frutos do Espírito Santo segundo Gálatas capítulo 5? Então você precisa trabalhar melhor, né, nessas virtudes do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, mais uma live terminada, Fabiano? Terminado. Concluída. Ficou aí, quem quis, ficou à vontade de fazer seus questionamentos. E agradecer ao meu amigo e irmão em Cristo Jesus, Fabiano, que sai lá de Rio Verde cansado pra cá. Ontem ele chegou pingando de sono. Falei, não, moço, vai dormir um pouco. Ele entrou pro quarto da avó dele e tava aquele tempo fresquinho de chuva, né? Maravilhoso. Dormiu, chegou aqui 5 horas, ele já tava aqui. Vamos mexer aí, vamos arrumar o cenário aí, a live, vamos ver como é que tá a mesa, que essa mesa minha é só por misericórdia de Deus, rapaz. Mas tá rompendo em fé. Mas ainda bem que nos dias que eu venho aqui, rapaz, Deus é tão maravilhoso, tão bom, que ela não dá defeito, né, amor? Graças a Deus. E então, irmãos, fica assim. Deus abençoe a todos. Amém. Eu espero que não leve pro coração, porque é a palavra, o que o Fabiano falou aqui é a palavra. Certo, o irmão falou pra mim aí, ele comentando comigo no telefone, eu falei, rapaz,
esse tema aí eu domino. Eu não dou conta de refutar Paulo. Se você der conta, eu não dou conta, nem Estevão, porque é uma afirmação e fica à vontade. Mas é a linha de raciocínio dele, eu tenho que respeitar a linha de raciocínio dele. E pronto, irmão, é a gente respeitar uns aos outros e fazer o ídolo do Senhor, que é levar a mensagem, visitar e adorar em espírito e em verdade. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. E eu vou orar, Fabiano, para agradecer esse final de semana que Deus me deu, que está dando para você que está aí do outro lado nos assistindo, e que Deus venha nos abençoar. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma live, Pai, pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Papai do céu, pelo teto, Pai. Obrigado pelo pão de cada dia, Pai. Obrigado, Deus amado, Papai do céu, por tudo que tem feito, Papai do céu. Em nome do seu Filho, porque o Senhor é Deus, Pai. Jesus. Abençoa, meu Deus, meu Pai e meus irmãos em Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Amém. De José Cândido, meu irmão, vem chegando, toma assento, abre o coração, porque a bênção hoje é certa, Deus quer te tocar. Uma live para nós meditarmos, a vida é cheia de luta, mas Deus é proteção, e a cada reflexão a gente sente a direção. É a live da fé, vem ficar com a gente, com Jesus, o Filho de Deus, na nossa frente. Todo dia o céu se abre, Deus começa a falar profundas reflexões que vão te renovar. É a live da fé, pra alma florescer. A palavra ilumina o caminho pra viver. Entre desafios e provas, Deus nunca nos deixa sós.